Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. O conteúdo que você vai assistir a partir de agora é exclusivo aqui do canal e que foi gravado logo após o anúncio dos indicados ao Oscar 2022. Isso porque na categoria Melhor Curta-Metragem de Documentário, a gente tinha uma produção Netflix rodada nos Estados Unidos, mas co-dirigida por um brasileiro, o carioca Pedro Cos, que hoje vive e trabalha em Los Angeles. Ele concedeu uma entrevista exclusiva logo depois desse anúncio, que você que assistiu a live do Oscar aqui no canal já acompanhou um trechinho, mas que agora vai ver o conteúdo completo. Assista agora uma entrevista exclusiva com o brasileiro indicado ao Oscar, Pedro Cos. Pedro, obrigado aí pela atenção, por me atender aqui nessa rotina aí super, imagino eu, né, cada vez mais atribulada aí depois da indicação ao Oscar. Parabéns pela indicação, o único brasileiro aí indicado ao Oscar nesse ano, por uma produção realizada aí nos Estados Unidos, e aqui no Brasil recebeu o título de Onde Eu Moro, disponível na Netflix. Mas, Pedro, antes da gente falar desse filme especificamente, só de uma forma rápida, pelo que eu apurei, você nasceu no Rio de Janeiro, carioca de nascimento, Eu- mas foi morar aí nos Estados Unidos jovem, ainda adolescente. Nesse período, Pedro, você já tinha a sementinha do cinema dentro de você ou foi algo que você aprendeu, descobriu já morando aí? Então, a minha paixão pelo cinema vem desde a minha infância no Rio de Janeiro. Meus pais me levavam ao cinema direto, no Cine Odeon, lá no Estação Botafogo, no Paissandu. Então, veio desde a minha infância. Então, e da minha família também. Meus pais também são cinéfilos. É, eu venho de uma família de médicos, mas que sempre apreciaram muito todas as artes. Então, para mim, é uma coisa veio do berço mesmo. E quando eu me mudei para os Estados Unidos, quando eu era adolescente, eu já sabia que eu queria fazer cinema. Era uma coisa que foi uma paixão para mim desde que eu era pequeno, no Pô, Brasil. que bacana, meu. Tem algum filme específico que te marcou muito ainda, antes de você saber que ia ser profissional, mas assim, algum filme que na tua infância, na tua adolescência foi muito marcante? Vários, teve alguns. Eu me lembro Bom, o primeiro filme que eu me lembro de ir ao cinema ver, eu era muito pequeno, acho que foi com meu pai, ele me levou para ver o Fantasia da Disney, lembra? Maravilhoso. Maravilhoso, incrível. É. Ele também me levou para ver o ET, que eu me lembro que eu morri de medo. É, eu me lembro um que me marcou muito, que era o Cavalinho Azul, lembra? Esse menos, esse É um não. filme brasileiro que eu vi quando era pequeno, que foi um filme lindo. E depois, em 87, foi o Último Imperador, do Bertolucci, que também Nossa, que, maravilhoso. que foi maravilhoso. Então, isso são os que marcaram na minha infância muito. Bacana. E aí, para você passar de cinéfilo a alguém que trabalhou na área, pelo que eu apurei aqui, você trabalhou com a produção, assim como assistente de pós-produção, num filme da Salma Hayek, o Frida, certo? Como é que foi essa primeira experiência? Como é que você conseguiu entrar nesse mercado? E como é que foi chegar, olhar de cara numa produção big, né? Que Frida, apesar de ser independente para os padrões americanos, mas perto do que é feito aqui no Brasil é bem grande já, né? Então, o Frida foi o meu primeiro trabalho depois de me formar da faculdade. E quando eu estava fazendo universidade perto de Nova York, eu comecei a estagiar. E tinha os meus amigos da universidade que me colocaram em contato com. é, eu tinha uma grande amiga que fez um estágio na Miramax. Aí ela me recomendou, eu mandei meu currículo, aí ela me conseguiu esse estágio na Miramax em 99. 99, é. E aí, então, eu estagiei para a Miramax um ano, e no ano seguinte eu estagiei num longa independente chamado Girl Fight. E esse meu trabalho era, eu comprava café para as pessoas, sabe, trazia comida, Sim. sabe, fazia coisas de qualquer coisa que precisasse. Uhum. E aí, quando eu me formei da universidade, um dos, uma das produtoras do Girl Fight, aquele filme, Uhum. que eu estagiei, me
eu estava procurando trabalho, precisava trabalhar, me formei, e aí eu mandei meu currículo para ela. "Ah, me acabei de me formar, tô procurando trabalho". E ela falou: "Ah, fala com o meu amigo Jeff, que é produtor de pós-produção, tá, que é toda a Uhum. parte de editorial. Fala com ele". Aí ela me colocou em contato com ele, e aí eu fiz a entrevista, ele me contratou para ser o assistente de pós-produção do Frida. E aí eu fiquei naquele trabalho, fiz o filme, foi mais de 1 ano, foi uma pós-produção bem comprida, e até o lançamento em 2002. E foi nesse filme que eu vim pra Los Angeles. Aí Uhum. eh, eu vim para cá para ajudar todo o processo de finalização aqui, e decidi ficar em Los Angeles. Aí foi assim, aí foi aos pouquinhos, eu fui assistente de outro diretor, de uma produtora, sabe, tudo, já fiz de tudo, até lavar vidro de editores da sala de edição, já lavei, comprando comida para todo mundo, fazendo todos os tipos de trabalhos que eram necessários. Aí comecei começar a editar minhas coisas para amigos e tudo, e aí eu fui editando um pouco mais e mais, e aí eventualmente comecei a ser contratado para editar, alguns anos depois, editar tipo making ofs, essas coisas. É, e, e aí uma documentarista americana chamada Jessica Sanders estava procurando por um editor que falasse português para fazer um trailer de um projeto que ela queria fazer sobre as escolas de samba no Rio. E aí, por um amigo em comum, ela entrou em contato comigo, e aí ela adorou o meu trabalho, eu editei esse trailer para ela, e aí ela me contratou para editar outras coisas, inclusive um curta que ela dirigiu. E aí a mãe dela, que é uma documentarista muito conhecida aqui, chamada Frida Mock, me contratou para editar meu primeiro longa. E aí, logo que eu terminei de editar esse primeiro longa para Frida, a Lucy Walker, que foi a diretora do Lixo Extraordinário, estava procurando por um montador em Los Angeles que falasse português. Uhum. Aí, Até porque era necessário, né? exatamente. Aí, então, pelo um amigo meu, o grande Afonso Beato, Sim. grande diretor de fotografia, Afonso Beato, que é um grande amigo meu, ele me conectou com a Lucy. E a Lucy me entrevistou, gostou de mim, tipo, Deu match. deu, sabe, tipo, deu um match total, foi o maior risco para ela, porque eu tinha pouquíssimos créditos naquela época. E o filme Lixo foi um grande divisor de águas na minha carreira, porque foi um sucesso que acho que nenhum de nós estávamos esperando, e até a indicação ao Oscar e tudo, então então abriu um montão de portas para mim, e aí eu comecei a editar mais. Eu editei vários outros longas documentários e um não e um de ficção. E aí mas eu sempre sabia que eu queria dirigir, desde o Cavalinho Azul lá em Sim. Botafogo. Nesse meio do caminho, acho que só valeria a pena a gente mencionar aqui o The Square, né? Pelo qual você ganhou um prêmio, um Grammy, e um filme que depois também Um foi Emmy. indicado ao Oscar, né? Aliás, foi um Emmy, É. desculpa, falei errado aqui. O Grammy é o prêmio da música, o Emmy, né? O prêmio da TV. Que, imagino eu, também reforçou, né, essa sua veia de montador e também de documentarista. O documentário também é uma coisa que aconteceu de forma orgânica, ou você tinha um planejamento, você gosta mais de documentários, você algum dia pretende também fazer ficções, como é que é isso? Eu adoro os dois. Eu me apaixono por histórias. E histórias têm várias maneiras de contar. Minha avó que implantou essa semente dessa paixão em mim. Então, para mim, eu amo. Eu digo que eu tenho que ser comovido por uma história para poder contá-la, né? Então, Sim. e tem várias maneiras de contar uma história. Eu acho que o documentário é uma dessas maneiras, e eu amo o formato documentário, eu amo a veracidade que traz, e como é uma experiência tão imediata e te mostra exatamente, coloca em mundos reais que você, às vezes, nunca teve oportunidade de entrar, né? Então, mas também amo a animação, amo
amo teatro, amo filme de ficção. Então, para mim, eu estudei na faculdade de direção de teatro. Eu amo também o teatro. Eu também, desde pequeno, ia ao teatro. Então, para mim, eu quero continuar com documentários. Eu amo o processo, amo o formato, amo as pessoas que eu conheço. Para mim é um grande privilégio, uma enorme educação e traz muita felicidade. Mas também quero fazer outros. Estou desenvolvendo alguns projetos de ficção. Legal. Quem sabe um dia voltar para o teatro, não sei. Eu gostaria de contar as histórias que me comovem da maneira que eu acho que é mais natural para cada história. Bacana, Pedro. Vamos falar então um pouquinho agora do Onde Eu Moro, que é um filme sobre a população de rua, né? O sem teto, especificamente você recortou ali Los Angeles, São Francisco e Seattle, mas isso é um fenômeno dos Estados Unidos todo e do mundo todo, né? Acredito, né? De grande parte dos países. Por que essa temática, Pedro? Por que você chegou nisso? Porque é uma temática que tá aqui, são os meus vizinhos. Eu saio aqui de casa, eu moro em Hollywood, em Los Angeles. Eu saio aqui de casa e tem tido um aumento muito expressivo na população das pessoas em condição de rua. E é uma coisa que a gente, sabe, todo dia a dia, a gente está ignorando. Eu, inclusive, sou culpado de ignorar, de passar, e, e, e o diálogo que está acontecendo aqui é um diálogo muito desumanizador. Então, uma coisa que eu estava falando com o John Shank, que é o meu co-diretor, e com a Bonnie Cohen, que é a produtora que realmente iniciou esse processo, esse diálogo com a gente. Ela me ligou, eles moram em São Francisco, a Bonnie e o John moram em São Francisco, eu moro em Los Angeles. Lá em São Francisco, uma situação muito semelhante daqui de Los Angeles. A gente começou a conversar e falar, realmente a gente viajou o mundo afora, mas a gente nunca parou para contar, para saber, para conhecer os nossos vizinhos que estão morando na rua. Então a gente começou a aprofundar e fazer mais pesquisa sobre o assunto, conhecer pessoas e conhecer organizações, ONGs que estão trabalhando. E foi nesse aprofundamento que a gente falou, gente, tem uma história que não está sendo contada, que está sendo ignorada, primeiro, sobre as pessoas e a diversidade de experiências que a gente está vendo nas pessoas em condição de rua. Então, não é uma coisa monolítica, não é uma coisa de uma razão só. Eu acho que não é nem um assunto, a gente vê todos os desde de situações médicas e violência doméstica, tudo, as razões são tão diversas, e a gente queria mostrar a humanidade e o tamanho dessa crise humanitária que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, que a gente está ignorando. Pedro, como é que foi colher esses depoimentos? Vocês iam lá, abordavam as pessoas na rua e aí uma curiosidade de realizador também. Quantas horas de material bruto e quanto tempo para conseguir compilar isso e escolher essas histórias que, como você falou, são muito diversificadas? A gente tem alguns personagens aí ao longo do filme. Como é que foi o processo de realmente enxugamento de edição até chegar no resultado? Então, primeiro um processo que demorou 3 anos, né, da gente filmando de 2017 a 2020. E a gente foi as entrevistas que você vê no filme não são questionários que todas as pessoas em condição de rua, a maioria, Estados Unidos inteiro, são submetidos e eles falam, uma pesquisa de vulnerabilidade. Certo. É uma entrevista de vulnerabilidade para ver as necessidades de cada um, que tipo de alojamento é melhor para cada um, em cada situação. Então, uma coisa muito bem formal, de certa maneira. Mas você vê, mesmo com essas perguntas tão formais, burocráticas, abriram janelas incríveis
e histórias incríveis de cada um. Então a gente a gente chegou a essa entrevista por acaso. A gente estava visitando um abrigo em Seattle e eles falaram: vocês não podem filmar aqui dentro do abrigo, mas vocês podem filmar essas entrevistas que a gente faz de vulnerabilidade. E a gente foi exatamente o que a gente fez. A gente filmou, só que a gente colocou a câmera na sala, e era uma sala pequenininha, bem pequenininha. A gente colocou a câmera e a gente saiu da sala. O Johnny e eu, a gente colocou a câmera e ele ficou controlando o foco por controle remoto. A gente estava lá do lado de fora da sala. E essa primeira entrevista foi uma coisa que, gente, a gente ficou chocado, foi uma coisa muito linda, muito especial. Então a gente começou a ver que esse questionário é feito nos Estados Unidos inteiro. Então a gente falou: gente, se as pessoas estiverem dispostas, a gente foi apresentando para as pessoas e muita gente, por isso que a gente fala que as pessoas no filme escolheram a gente. Não foi, a gente não escolheu, foi a gente falava que a gente estava querendo dividir as histórias individuais de cada um, e muita gente queria, porque tem um sentimento tão grande de invisibilidade aqui, sabe? As pessoas, a gente sente muito invisível, se sentem muito invisíveis. Então, queriam compartilhar suas histórias. Então, foi esse processo. E, ao longo dos anos, a gente foi captando mais dessas entrevistas, e foram bastante. Então, foi um processo de eu diria uns 3, de edição, foram 5 meses de edição, pegando todo aquele material, não só as entrevistas, mas o material que a gente filmou nas cidades, nas ruas, e também sabe, a fotografia de drone que a gente também fez. Então foi um processo bem comprido, e a edição eu editei com o Don Bernier, que é um editor maravilhoso também, a gente colaborou na edição do filme. Foi uma coisa muito especial, e a gente tinha bastante horas, mas eu não, por exemplo, o The Square, a Praça da Rio, a gente teve 1.600 horas de material, então isso era depois daquele projeto, centenas de horas. Tranquilo. Tranquilo. E como é que a Netflix entrou nesse projeto? Desde o início, ou vocês tinham algum corte para se aproximar? Como é que foi o apoio dela? A Netflix entrou quando a gente estava terminando de filmar. Então acho que foi no começo de 2020 que a gente apresentou um trailerzinho que eu tinha montado para eles. Eles adoraram o projeto que a gente estava tentando fazer e, sabe, super. Aí entraram no começo do processo de edição. Então a gente compartilhava os cortes com eles, e eles davam as anotações deles, Claro. mas foram ótimos parceiros. Pedro, e como é que foi para o momento da indicação, né? Pulando daí para a gente chegar no Oscar aí. Lógico, você não era exatamente alguém que nunca tinha entrado em contato com esse universo, porque você participou do Lixo Extraordinário, da Square, que eram projetos que já tinham passado por lá. Agora, o seu nome ser anunciado ou aparecer ali na tela foi a primeira vez, né, com esse curta. Vocês tinham alguma ideia? Óbvio que vocês sabiam que estavam elegíveis, mas assim, tinha alguma esperança? Vocês achavam difícil? E como é que foi no dia? Porque eu sei que aí em Los Angeles é praticamente de madrugada, é 5 e pouco da manhã. Como é que foi? Bom, eu estava dormindo. Então já vi que você não tinha muita expectativa. Não tinha. A gente não tinha muita expectativa. Claro, a esperança é a última que morre, né? Mas a expectativa tinha. Eu não estava tão esperançoso. Mas eu estava em São Francisco, na casa do John e da Bonnie. Eu estou trabalhando num novo projeto com eles, que a gente está dirigindo juntos também. E aí meu telefone começou a explodir às 5h40 da manhã. Aí o nosso executivo da Netflix, o Jason, ligou para a Bonnie, era 5h40. Sabe? Aí a gente falou que a gente teve uma festa de pijama. Então foi incrível, foi um momento muito especial, uma emoção muito grande. E a maior emoção foi poder compartilhar esse momento, essa homenagem, com as pessoas que você conheceu no filme, as pessoas que a gente retratou, que para eles foi muito especial poder
senti pela primeira vez vários deles sentido visto, né? Tipo, finalmente não são tão invisíveis. Então, acho que isso para a gente foi o mais especial. E agora você está nessa loucura, vocês, né, o diretor, o produtor, a própria Netflix estão nessa loucura de construir uma possível premiação lá, né, no dia da cerimônia. Como é que fica essa expectativa para o dia da cerimônia? Só cresce, a ansiedade cresce, ou você continua sem esperança? Já não tinha esperança na indicação, e agora? Você está mais esperançoso de que pode chegar? Você já assistiu os outros indicados? Já, são Tem maravilhosos. São muito bons, né? Muito muito bons. bons, muito, É. muito bons. Gente, que honra estar sabe, ser indicado com esses outros filmes que eu amo tanto. Então, para mim, ó, eu não gosto de criar expectativas porque, Claro. sabe, eu acho que já é uma honra tão grande a indicação, eu já fico totalmente honrado e lisonjeado. Claro que seria maravilhoso ganhar, não estou dizendo que não quero ganhar, claro, óbvio, né? Seria maravilhoso. Mas, sabe, eu acho que já o. Então, mas eu não quero criar expectativa, então já estou tentando curtir o momento e, sabe, e ser grato para onde a gente chegou. Bacana. Pedro, antes da academia anunciar que 8 das 23 categorias sairiam da transmissão ao vivo da cerimônia, vocês, indicados, foram convidados para conversar, né, com representantes da academia. Dá para você falar um pouquinho para a gente como é que foi esse Zoom aí, quem que estava lá e de que forma isso foi apresentado para vocês? E mais importante que isso até, como é que foi a reação das pessoas, né, em relação a esse fato aí? Sim, então, só para clarificar um pouco, essas 8 categorias vão fazer parte do Oscar e vão ser transmitidos na televisão. A única coisa que eles falaram para a gente que está acontecendo é que eles vão gravar essas 8 categorias 1 hora antes da cerimônia e vão encurtar um pouco, mas ainda todos os indicados vão ser reconhecidos, tá? Então vou falar os nomes de todo mundo, vai mostrar o clipe dos filmes e, e vai ter também os discursos. A gente vão mostrar todos os discursos. Então, em teoria, ainda tem muitas incertezas, tem muitas questões ainda, mas o que a gente sabe é que essas 8 categorias vão sim fazer parte do Oscar, vão ser mostradas também e eles vão colocar, não todas juntas, vão ao longo da cerimônia, vão colocando, vai aparecer para o espectador em casa, supostamente vai aparecer quase ao vivo, sabe? Não é um resumo, só um breve, porque às vezes você vê as pessoas se levantando da plateia e indo para o palco, demora um pouco, né? Então eles vão tirar aquela. Eles vão tirar Sim, o momento ali, aquele né? momento. E o que a gente não sabe, por exemplo, umas questões que a gente ainda quer saber é, tipo, quanto que eles vão encurtar os discursos, né? Então, a gente não sabe se vão editar. Eles disseram que vão honrar os 30 segundos de cada categoria, mas a gente não sabe se vão editar eles completamente ou vão deixar. Então, essa é uma grande questão que a gente ainda tem. Então, eu acho que a reação que teve, né, nesse fórum com os indicados na terça-feira foi uma, sabe, foi uma reação de preocupação, né, de vários, e também de, de muita incerteza. Eu acho que a gente não sabe muito bem o que vai ser. Nós fomos prometidos que vamos ser parte da cerimônia, que vamos ser incluídos, e vai ser muito semelhante do que era antigamente, só um pouquinho mais encurtado. Mas eu acho que tem várias categorias, especialmente as categorias de montagem, de som, de maquiagem, que não sabem se eles vão estar agradecendo uma plateia sem os diretores ou a equipe dos filmes deles. Então, eu acho que isso é uma coisa que ainda tem muita incerteza. Então, a reação foi de muita preocupação e incerteza.
Entendi. E você sente que existe clima aí para reverter essa decisão ou eles estavam bem seguros na hora de anunciar essa mudança? Não sei, é uma boa pergunta. Eu já alguns anos, 2 ou 3 anos atrás, teve um Um movimento movimento semelhante. É. semelhante e foi, eh, e deram para a academia deu para trás naquela época. Foi, não me lembro exatamente que ano que foi, mas eles acabaram não fazendo. Esse ano eu não sei se vão dar para trás ou não. Tá tendo movimento, de várias categorias eh, que estão pedindo, estão fazendo um certo protesto, e que eu acho que com muita razão, eh, e pedindo para a academia reverter essa decisão. Eh, eu obviamente gostaria de ver essa decisão revertida, porque, né, não sei se é a coisa mais justa você dar os 30 segundinhos para montagem, para o curta documental, e a gente vê outras categorias Minutos, tem né? minutos. Então, mas vamos ver, não sei. Eles pareceram bem certos que isso ia acontecer, então a gente está aqui É. na expectativa para ver. Ô Pedro, e você, se vencer, vai ser o primeiro brasileiro vencedor do Oscar, o que é um peso bastante grande, né, do ponto de vista da história. Você tem certeza que esse é fato checado? Checado, você pode usar isso na sua bio, se você efetivamente vencer. Tem uma diretora de arte do filme Howard's End, de 91 ou 92, que ela nasceu no Brasil, mas ela não tem naturalidade brasileira. Então, pode ficar essa dúvida no ar, Hum, mas brasileiro com naturalização brasileira, né, nato, você seria o primeiro, certamente. nossa. Como é que é esse peso para você? Como é que você encara isso? E, antes disso, você assistiu o Oscar mais novo? É algo que você sempre olhou ali e falou assim: poxa, ia ser muito legal um dia estar participando? É uma cerimônia que você respeita pela sua história, acompanhou durante muito tempo? Como é que é a sua relação com o Oscar? Bem, a minha relação com o Oscar é um pouco, reflete a minha relação com o cinema, né? Que eu sou cinéfilo desde pequeno. E eu via o Oscar sabe, eu cresci vendo o Oscar desde pequeno aí no Brasil, né? Eu lembro para os meus vizinhos, cara, super amigo, eu morava na Urca, no Rio, aí eu ia para casa deles, a gente viu, eu me lembro da gente ver o Oscar juntos. É, e mas foi para mim, primeiramente, eu acho que, claro que é uma grande honra, mas tem uma certo sentimento de injustiça que eu muitas das minhas inspirações do cinema vêm um brasileiro, um gigante, desde Glauber, Alfonso Beato, até hoje em dia, Ana Mulaerte, o Luiz Bolognese, são grandes artistas. Então, eu eu acho esses gigantes que me inspiraram continuam a me inspirar. Sabe? Então, para mim, o Brasil já ganhou o Oscar no meu coração, já deveria ter ganhado o Oscar milhares de vezes. Gente, Fernanda Montenegro, que é isso, sabe? Tipo, é, então, não sei, é um sentimento muito estranho, porque para mim é uma certa injustiça que a gente nunca teve esse reconhecimento. Mas também é uma coisa que, quando eu me lembro, quando eu era criança, quando eu era vendo o Oscar, me pareceu uma coisa muito inalcançável, né? Uma coisa muito distante, que era outro mundo, que era uma realidade que nunca seria a minha, né? Então, o fato de eu estar aqui hoje, um indicado, e se eu ganhar o primeiro brasileiro, é muito surreal, e ainda não caiu ainda essa realidade, porque se eu for o primeiro, eu gostaria de dizer eu ser o primeiro de vários, porque na minha no meu coração, eu acho que o Brasil me me teria merecido esse reconhecimento há muito, muito, muito tempo atrás. Legal, Pedro, para a gente fechar.
você já vai com um discurso feito, você já vai preparado, ou a hora que acontecer você vai ver o que você vai falar lá no palco? Ai, não sei, eu não sou eu sou um pouco supersticioso, então eu não gosto de preparar muito antes. Por exemplo, eu não estava esperando a indicação, né, então não acordei para ver as indicações, então eu não sei, talvez eu prepare alguma coisa, e especialmente porque seria um momento tão especial e eu vou estar bem nervoso, então talvez por causa disso eu prepare, mas eu ainda vou pensar muito no caso. Aliás, se tiver alguma sugestão para mim, algum conselho, estou aceitando conselhos de todos aí. Pedro, Podem mandar para mim conselhos e ideias para o discurso. Estou deixa aí, aceitando. gente, deixa aí no comentário aí, digam aí o que vocês acham aí, os conselhos para o Pedro na hora da cerimônia. Pedro, cara, primeiro, parabéns demais, assim, só ser indicado é uma coisa surreal, você mesmo já falou isso, e boa sorte, a gente vai estar aqui acompanhando e torcendo muito e que seja o primeiro de vários, né, que a gente abra essas portas que já deveriam ter sido abertas antes, que você seja o responsável por abrir essa porteira e que depois a gente tenha muitos outros prêmios para o Brasil aí, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Certamente para nós brasileiros foi uma grande honra ter essa indicação. Parabéns, Pedro, e muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Que nos próximos anos você esteja mais uma vez lá indicado por outros projetos. Eu também preciso agradecer a toda a equipe do Pedro por ter proporcionado essa entrevista. Muito obrigado mesmo. E para você que acabou de assistir, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário e também compartilhe o material. E você que ainda não fez isso, se inscreva no canal do meu tio Oscar e ative as notificações no sininho. Toda semana a gente fala sobre cinema, sobre temporada de premiações e principalmente sobre Oscar. Até a próxima!